Fala galera, bem-vindos a mais um Ocultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br, e hoje eu vou trazer um assunto que não é muito da minha alçada, mas tem sido falado bastante dele, né, lá no nosso grupo do WhatsApp, que é a tecnomagia. Eu normalmente sempre coloquei a tecnomagia como algo que estivesse relacionado à magia caótica, porém eu parei para dar uma pesquisada, porque quando a gente pensa, né, em tecnomagia, a gente imagina que seja algo moderno, né, que seja uma nova modinha, assim como a própria magia caótica, que não é muito velha, certo? A gente imagina que a tecnomagia deveria ser algo ainda mais jovem, né? Então eu fui dar uma pesquisada, vi algumas palestras, li alguns livros e, estranhamente, cara, o termo em si de tecnomagia e etc., ele não é tão jovem assim. Eu imaginei que ele fosse coisa de 2020, etc., mas boa parte do material que eu encontrei falando sobre o tema, eles remetem de 2010 pra frente, sacou? Então, já se usa esse termo, né, da tecnomagia já faz um tempinho. E o que eu consegui tirar desse pequeno estudo? Quando eu digo esse pequeno estudo, foi porque eu peguei 3 livretos, cada um deveria ter mais ou menos umas 200 páginas, certo? E peguei mais umas 2 palestras, bem curtinhas e tal, não tem lá tanto material bom, né? Mas, como eu disse, eu peguei do povo mais raiz, porque você pode encontrar muito material de tecnomagia, mas relacionado a uma pop magic da vida, sacou? E aí sim você vai sentir muito a questão da magia caótica, da influência da magia caótica nela, sendo que a tecnomagia não necessariamente é ligada à magia caótica. Então, o que seria a tecnomagia? Cara, a tecnomagia é você imaginar que qualquer tipo de evolução tecnológica, desde sempre, era utilizada para gerar efeitos na realidade do mundo, assim como se fosse magia. É meio estranho, né, de você pensar assim, mas tudo causa efeito, tudo muda as coisas, não só tecnologia, não só magia e etc. Mas eles conseguem enxergar de certa forma isso. Vai ter algumas pirações no meio disso, tipo relacionados com eram os deuses alienígenas? Tem disso também. Então por isso até eu acho que a tecnomagia ela não é levada tão a sério, porque muita gente meio que pira o cabeção. É uma galera meio new age assim, sacou? Então você vê que é todo mundo muito riponga da vida e tal. E eles acreditam em umas coisas que são normalmente tiradas como chacota. Mas então vamos lá, qual é a grande questão? Tecnomagia. A gente vai falar de tecnologia. Tecnologia seria a utilização de qualquer meio diferente do padrão para você conseguir atingir um meio, né? Ou melhor, atingir um resultado fazendo menos esforço ou utilizando de coisas novas. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente logo imagina alguma coisa estilo Homem de Ferro, Tony Stark, Jarvis, essas coisas assim com muito neon, muito holograma, armadura robô, qualquer coisa do tipo. Quando na tecnomagia, ou quando a gente fala de tecnologia, a gente fala simplesmente de toda ou qualquer ferramenta moderna utilizada em um ritual. Aí você pensa, peraí, mas seria em qualquer período do tempo? Ou seja, hoje em dia tem gente querendo usar celular durante ritual. Então quer dizer que há 10 anos atrás seria um cara utilizando um celular tijolão, e há 20 anos atrás seria o cara usando um telefone, há 30 anos atrás e por aí vai. Então seria realmente isso.
qualquer tipo de tecnologia aplicada a um ritual pode ser considerado tecnomagia. E aí a gente vai lá pro começo. Pensem comigo. Na época mais tribal, já existia magia? Sim, existia. A gente sabe que cultos religiosos ou práticas mágicas no geral sempre existiram. E elas eram primitivas, assim como a própria população que a praticava. Então você parar para pensar que só o uso, por exemplo, de uma adaga num ritual já é considerado tecnomagia, você tira um pouco do efeito do tecno, né, do negócio. Porque toda ou qualquer evolução que foi feita dentro do ritual já é considerado tecnomagia. O que bate totalmente de frente com o purismo, né? Porque a gente sabe que principalmente os magos cerimoniais, etc., eles tendem a gostar muito do purismo e tentar manter os rituais o mais arcaico possível. Então você aceitar a tecnomagia, ou seja, aceitar a introdução de tecnologias novas dentro do seu ritual para adaptá-lo, para assim conseguir resultados melhores, é algo que vai totalmente contra um hermetista, por exemplo, e a sua magia cerimonial, que eles tentam guardar, né, durante o tempo o mais pura possível, o mais parecida possível como era originalmente. Então você pensa, então tecnomagia vai de frente com magia cerimonial. De certa forma, sim. Porém, nós sabemos que magia é algo que cada pessoa, em um dado momento, vai acabar praticando da tua forma que melhor funciona, vamos colocar assim. Então você encontrar talvez um hermetista e tal, fazendo um ritual e utilizando de novos métodos, pode ser que venha a acontecer. E eu deixo isso bem claro por um motivo. Como eu disse, toda ou qualquer evolução no ritual, na prática, pode ser considerado tecnomagia. Então sim, aquele primeiro carinha que usou uma adaga de metal ao invés de um pedaço de pedra, estava realmente utilizando-se de tecnomagia. Aquele carinha que parou de usar uma pemba para fazer o desenho no chão do seu círculo e começou a usar o famoso tapetinho que as pessoas usam, um círculo já desenhado, isso daí já é tecnomagia. O cara que não utiliza mais uma tocha ou uma vela de sebo e já está utilizando velas modernas, pode ser considerado tecnomagia. Sem contar todos os outros elementos que foram substituídos, né, durante a evolução da humanidade. Então só o fato de você não estar no meio do mato fazendo alguma coisa, mas estar dentro de um templo, certo? Com o ar-condicionado ligado e... Vocês entenderam, né? Deu para entender mais ou menos. Então, por conta disso, a tecnomagia, ela se torna um pouco meio que vazia, né? Porque ela não é tão tecnológica assim, apesar de ser baseada nisso. Ou seja, qualquer coisa tecnológica é considerado tecnomagia. Ou seja, tudo na magia atual pode ser considerado tecnomagia. Tirando todos os elementos básicos, né, que são normalmente energéticos ou coisas do tipo, ou puramente de crença e adoração, todo ou qualquer outro elemento que é utilizado pode ser considerado tecnomagia. E aí você pensa, legal. E onde vem a grande piração das pessoas querendo utilizar smartphones e coisas do tipo? Isso daí, pelo que eu reparei, é principalmente algo que veio da magia caótica, né? A magia caótica, ela gosta, né, de agregar a ela elementos de várias linhas mágicas, vamos colocar assim. E a tecnomagia, apesar de não ser bem uma linha mágica, mas uma característica da prática em si, a magia caótica, ela meio que absorveu a tecnomagia tentando, né,
utilizar-se de coisas que aí já iriam mais nessa direção de tecnologia mesmo. Então a gente tem, por exemplo, a utilização de ondas binaurais, que durante muito tempo, algumas empresas vendiam isso como forma da pessoa emagrecer, da pessoa dormir melhor e coisa do tipo, né? Que eram aqueles barulhinhos esquisitos, iDozer e etc. Então, a magia caótica tenta utilizar disso para encontrar, né, estados alterados de consciência para o magista, e por conta disso é considerada tecnomagia, né? A pessoa vai lá e leva um smartphone para dentro do círculo mágico, onde lá está todo o material que ele vai ter que ler, ou ele dá play na música, né, pelo Spotify. Ou seja, qualquer tipo de modernização de algo que já existia, a magia caótica simplesmente vai lá e chama de tecnomagia. Infelizmente, eles estão errados? Não. Eu adoro discordar de mago caótico, mas nesse caso, eles estão realmente fazendo tecnomagia. Qualquer adaptação é tecnomagia. E apesar de, para os puristas, parecer uma coisa absurdamente pecado, de horrível e etc., não é. É exatamente isso mesmo. A utilização de internet, a utilização de smartphone, a utilização de ondas binaurais, a utilização de qualquer tipo de gadget que vá melhorar, você não usar mais vela, mas usar lâmpada, usar LED no lugar das velas. Tudo isso pode ser considerado tecnomagia, tá dentro do contexto, certo? Como eu disse, eu sei que os puristas vão odiar tudo isso, eu mesmo não gosto, porque eu acredito que tem a questão da impressão energética, né? E materiais industrializados tendem a ter, mas aí a gente tem o banimento, a limpeza, né? Se você falar, cara, tu tem que usar uma vela porque a vela é pura de abelha, aí o cara fala, não, vou usar uma lanterna de LED. Aí tu fala, mas a lanterna de LED tem impressão energética de tanta gente que construiu ela, que mandou ela na Amazon e o caralho é 4. Aí tu fala, eu fiz a limpeza energética dela e pronto. Fiz um banimento e pronto, né? Então, a verdade é essa. Quem não curte tecnologia, nunca vai curtir. A verdade é essa. Quem já é entusiasta de coisas novas, vai adorar tecnomagia, porque tecnomagia é isso. É a utilização de coisas novas nos seus rituais, e por conta disso a magia caótica, né, chega muito próximo disso daí. Porque a magia caótica não é só ser doido e imbecil. A magia caótica é você fazer experimentações. Isso é muito interessante. Bom, já estamos batendo os nossos 10 minutos. Isso é só uma introduçãozinha, certo? Porque eu quero que o debate continue lá no grupo, né? Porque, como eu disse, eu acho que é mais da magia caótica, mas muita gente nem sabe o que é. Então, essa introduçãozinha já ajuda. Então, galera, lembrando sempre que nós temos o nosso Facebook, nós temos o nosso Instagram, nós temos o nosso TikTok, nós temos um monte de lugar, nós estamos no Spotify, nós estamos no Cashbox. Se você gostou, dá um like, compartilha. A gente também tá no YouTube, então para quem gosta de ver no YouTube, tá lá no Portal Atos, certo? E se você gostou muito do nosso material, não esquece que nós temos o nosso Apoia-se. Você pode apoiar começando com R$5, indo até R$50. Se não gostou, se não puder apoiar, não tem problema, certo? Basta dar o like, compartilhar. A gente tem o nosso Pix também, qualquer valor que vocês quiserem mandar pra gente vai ser ótimo pro portal, porque todo esse dinheiro é direcionado pro portal. E por hoje é só, galera. Vamos lá continuar o papo sobre tecnomagia, vamos fazer ritual no smartphone e até a próxima. Fortuna!